que os homens não querem conversar? Eu tenho dois motivos. Por que os homens fogem? Por que alguns homens fogem da conversa, da mudança? Sabe aquela coisa que vocês ouvem na internet? Quer fazer uma mulher feliz? Quer ficar bem no casamento? É só você concordar com ela. Concorda com tudo que vai ficar tudo bem. Mentira! Se você está concordando com tudo, mentira, viu? Você está vivendo um relacionamento mentiroso, você não está vivendo de verdade. Toda relação precisa de alguns confrontos saudáveis, senão um não vai conhecer o outro. E senão vocês perdem a chance de melhorar, de consertar, e vai passar a vida inteira sofrendo com aquele erro. Orgulho, tá aí, você acha que pode ser orgulho? Orgulho, outros acham que é porque sabe, o homem acha que sabe demais. Eles não sabem conversar sobre sexo. Porque são machistas porque acha que tá perdendo tempo e é chato. Eles não querem ter trabalho, só querem transar, gozar. Eu vou trazer um motivo para vocês. Muitas vezes o homem não quer conversar. Acham que é mimimi das mulheres. Muitas vezes os homens eles não querem conversar pela abordagem que a gente tem. Às vezes eles não querem conversar porque, primeiro, já existe o estigma que a mulher quer sempre discutir a relação e que sempre vai ser uma besteira. Existe esse estigma. E depende muito do jeito que você chega para conversar. Se você chega com uma reclamação, se você chega com um julgamento, se você esperou ficar de saco cheio para poder falar, se você falou no momento errado, se você falou com um tom errado, acabou-se, não tem conversa ali. Você tá falando e a palavra tá batendo na parede. Não tá mais entrando no ouvido dele. Um homem vai ouvir uma conversa que seja interessante para ele. Um homem vai ouvir uma conversa que seja agradável para ele. Ou o homem vai ouvir uma conversa que deixe ele preocupado, certo? Então vamos lá. Vamos ser inteligentes na hora da gente se comunicar com eles. Quero me comunicar com o Jal. Eu preciso conversar com o Jal sobre... O sexo não tá bom. O sexo não tá bom, por exemplo. Tá, esse é um exemplo. Alguém passa por isso? O sexo não tá bom e precisa conversar com o marido. Vocês passam por isso? Não existe ser perfeito, gente, mas nós podemos melhorar e aprender. Às vezes uma coisinha que você muda, melhora a coisa pra caramba. Mas exato. Não existe ninguém perfeito. Não. Ó, não existe relacionamento perfeito. Nem indivíduo perfeito. Mas existe e tem que ser um relacionamento saudável. É disso que a gente está falando. Formas de tornar o relacionamento mais saudável e mais prazeroso. Ó, a Cristiane falou ali, dá pra viver desse jeito? Meu marido não gosta de sexo e quando faz mal feito. É horrível. Bora lá. Quero conversar com o Jal porque eu não tô gostando, não tá sendo legal, ele não está me estimulando, ou ele tá com ejaculação precoce, ele não quer procurar ajuda do urologista, ele não quer ir no médico e eu tô sofrendo com isso. E já passou lá 1 mês, 2, 6 meses e eu tento conversar com ele e ele tá fugindo. Falo e não resolve, certo? Qual é uma boa forma de eu abordar? Primeiro, eu valido o Jal. Eu chego para ele mostrando que eu quero, que eu gosto, que eu admiro. Então eu chego pro Jal falando que eu adoro a intimidade com ele, o cheiro dele, o jeito que ele me pega, o jeito na boca, que o sexo sempre foi muito gostoso entre a gente, se for verdade. Logo em seguida, eu falo com ele o quê? Como eu estou me sentindo. Ultimamente, eu tenho sentido falta. Eu tenho sentido falta de mais tempo de relação, eu gostaria de mais tempo de penetração. E depois o que vem? A sugestão. Porque não adianta você pegar o problema, tacar no braço do cara e falar resolve. Aí ó, eu quero mais tempo aí de relacionamento, dá seu jeito. Não é assim. Vocês são um casal. Então depois vem a sugestão. Cara, eu vi um vídeo legal que tem um cara chamado Jal e ele faz consulta, conversa com os homens sobre comportamento sexual, sobre ejaculação precoce. Pô, vamos ver se você não faz lá uma conversa com ele? Traz a sugestão. Putz, eu vi, cara, que tem um ginecologista ótimo aqui pelo plano de saúde. Vamos marcar e dar um pulinho lá? E talvez... Eu vi que tá com um cheiro diferente na boca. Vamos marcar um dentista? Será que é um dente? Será que tá com alguma infecção na gengiva?
Tudo isso, gente, pode ser falado. Primeiro, você tem que validar a pessoa, trazer ela para perto, para que ela se aconchegue. Porque senão, a sensação que fica é que você só reclama. Que o que sai da sua boca é sempre uma reclamação. É dessa forma que chega. E aí, se você pega alguns homens, e são muitos, que tem o ego ferido, que tem problemas relacionados à autoestima, que tem problemas relacionados a pai, a mãe, a traição, a tudo isso, o que que acontece? A primeira coisa que ele fala é: não presto mesmo. Ah, porque eu não presto mesmo. Ah, porque não tá bom pra você. É que é uma conversa profunda. Nunca nada tá bom pra você. É que são as conversas profundas, mas tem homens que não se relacionam bem com as mulheres porque teve relacionamento ruim com a mãe. Porque não conseguiu ter um relacionamento saudável com a mãe e aí acaba não respeitando as mulheres da vida dele. Agora, olha que interessante, também tem o melhor momento para falar. Você sabe que o cara acabou de chegar do trabalho, tá ali, estressado, a mente dele ainda tá lá. O Jal, quando ele trabalhava na empresa de lubrificantes, ele chegava em casa, o corpo dele chegava, a mente dele chegava, sei lá, 1 hora depois. Então eu tentava receber o Jal com um beijo, com um abraço, e ele praticamente não me via. Eu fui me frustrando com aquilo. Até o dia que eu chamei o Jal para conversar e eu entendi que ele não tinha o que fazer. Ele demora, ele estava num outro ambiente, eu não sei o que aconteceu até lá. Até às 6, 6 e 5 da tarde, ó, eu era gerente da empresa. Era um monte de BO até a hora de fechar. Aí eu morava 3 minutos do trabalho. Quando eu chegava em casa, minha mente ainda estava no trabalho. Eu não tinha descartado o trabalho. Então quando ela chegava toda animada, eu ainda estava preocupado. Será que aquilo deu certo? Será que aquele... E às vezes eram os dias que eu tinha mais problema na empresa. Quem que não tem problema na empresa aqui, né? Os dias que eu tinha mais problema na empresa, eu tinha mais dificuldade ainda de me concentrar e de entender que eu cheguei em casa. Então eu cheguei para ela e falei: cara, não é sobre você, é sobre mim, que não cheguei em casa ainda. Então... Nesse caso, eu tenho que compreender o funcionamento dele. Eu tenho que entender esse ser humano aqui que não vai me dar tudo que eu quero. Então, é aqui que começa um sede de lá, outro sede de cá. Eu falei: putz, o Jal tem razão, não tem como chegar em casa assim e de repente, ai que lindo, vamos beijar, namorar, ir pra cama, igual a gente fazia quando ficava aí 40 dias sem se ver. É, cheio de saudade. Então, diferente. E tem um momento certo. Claro. Vocês estão na cama, vocês acabaram de fazer sexo. Ele acabou de gozar com três bombadinha. 1, 2, 3, ele gozou. Você acha que esse é o momento de você conversar com ele sobre isso? Sério mesmo? Não. Nem o momento de fazer cara feia. Eu sei que é difícil, mas... Gente, não é o momento. Não é. O momento é outro. O momento é de preferência fora de casa. Um assunto diferente que vocês possam conduzir como uma conversa e não como um problema a ser resolvido. Como uma conversa. Aproveita uma matéria que leu, um vídeo que viu, ou qualquer coisa desse tipo, e vai puxando a conversa. E aí você valida, e aí você fala de como você se sente, você fala de como que te faz falta, você sente falta dele mais tempo com você, de quando ele ficava suado ali com você. Então, você está chamando a atenção dele, você está preocupando ele. Por quê? Você está ficando desinteressada do sexo. Aí você vai falar: não está sendo gostoso, às vezes quando penetra eu já não tô sentindo tanto prazer. E aí você vai conversando. Se esse cara se importa, ele vai ficar preocupado, certo? E outra coisa, mais sexo sempre é interessante para o homem. Fazer coisas diferentes também. Então são coisas que de começo já chama a atenção dele. Com raiva a gente fala como, Deia? Com raiva a gente não fala. Com raiva a gente se cala. Isso aí. Com raiva a gente se cala. A gente não fala. Gente, com raiva é assim, ó. 10, 9, 8, respira, 7, respira. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Respira. Pronto. Gente, é assim. Deixa eu falar pra vocês, mulheres. Eu vou contar um segredinho pra vocês. Serve pros homens, mas eu quero dar pra vocês essa dica. Domínio próprio é a coisa mais poderosa que existe. Não tem um homem que resista a uma mulher com domínio próprio.